SBT News segue aqui no Congresso da Abrage em São Paulo e agora a gente recebe a Kátia Brembach, presidente da Abrage. Muito obrigado, Kátia. A gente queria conversar um pouco com você sobre um caso crescente que é das agressões contra jornalistas no meio digital, especialmente. Queria saber a que você atribui isso e como vocês encaram isso no ano de eleições, que deve aumentar, infelizmente. O ano de eleições para a gente é sempre mais complicado, sejam eleições municipais, sejam eleições presidenciais. Esse cenário de agressões a jornalistas, para a gente é um cenário numa escalada, a gente vem observando desde 2012 em particular, 2013, então já faz mais de 10 anos que a gente vê um aumento, ano a ano a gente percebe essa questão. Então, antigamente, jornalista só era uma situação de risco em casos muito específicos, cobertura de guerra, narcotráfico, né? Hoje em dia, cobrir uma manifestação de rua é um perigo para um jornalista. Não deveria ser assim, né? Porque muitas das violências, das agressões, sejam verbais, sejam físicas a jornalistas, acontecem por um desrespeito, por uma incompreensão do trabalho que a gente faz, né? Somos profissionais, estamos trabalhando, a gente não chega para outros profissionais de outras áreas e agride essas pessoas porque a gente discorda de alguma coisa, mas algumas pessoas se julgam no direito de fazer isso com jornalistas, né? E hoje, como uma realidade que existe é a do meio digital, veja, 20 anos atrás, quando o Tim Lopes, 22 anos atrás, quando o Tim Lopes faleceu e levou à criação da Abrage, né, nessa situação de violência extremada, não existia essa perspectiva digital. Hoje, então, as violências não são só como se elas não fossem importantes, mas elas são físicas e verbais, mas são também digitais. E isso faz com que elas sejam mais numerosas. Em período eleitoral, isso complica muito, porque as pessoas avaliam que se você faz uma reportagem apontando um problema numa prefeitura, numa câmara, tem gente que acha que é uma questão de uma perseguição do jornalista, quando na verdade ele está fazendo o seu trabalho, né? Então a gente precisa mudar essa realidade, a gente vai conseguir mudar, eu tenho esperança que a gente vai mudar mostrando para a sociedade o que a gente faz, por que a gente faz, o que justifica o que a gente faz, né? A gente tem que explicar o nosso trabalho. Mas infelizmente isso é uma realidade, ainda estão acontecendo. Enquanto a população não se conscientiza disso, como que a gente pode se defender desses casos de agressão no meio digital? Então, a gente tem vários tipos de meios de prevenção e de contenção. Existem treinamentos que a gente dá na Abrage que são voltados a evitar que o jornalista sofra algum tipo de retaliação. Isso envolve tanto uma série de proteções nas suas próprias redes, como também procedimentos que ele deve fazer durante a reportagem para que ele esteja menos exposto, né? São várias dicas e treinamentos que a gente dá. Acontecendo uma situação de violência, aí a gente tem toda a questão de contenção, de como fazer para conter tanto uma violência física como digital, por exemplo. E a gente vê também um crescimento de casos de ações judiciais contra jornalistas, né? Esse que a gente chama de assédio judicial. O que caracteriza esse assédio e também o que fazer para se proteger disso? Então, hoje a Abrage busca que o judiciário reconheça o termo assédio judicial. A gente lançou um monitor de assédio judicial que mostra 654 casos no Brasil. Veja, não são 654 casos de processos contra jornalistas. O número de processos tem muito mais. São casos em que se enquadram numa série de critérios, que pode ser tanto uma tentativa muito clara de intimidação, um pedido de indenização estratosférico, fora do padrão, né? Pedidos recorrentes com relação a jornalistas. Então tem uma série de critérios para se encaixar em assédio judicial. Para a gente, hoje, a gente acha que essa é a nova fronteira. A gente tinha a violência física, depois a gente passou a ter a violência digital e a gente vive uma escalada da violência judicial, né, dessa tentativa de intimidação. O que a gente faz na Abrage é dar uma série de ferramentas para os jornalistas para que eles façam reportagens de forma a tentar evitar um processo. A gente sabe que não é possível evitar todos os processos porque tem alguns processos que são justamente consequência da pessoa ter feito uma boa reportagem. Ela fez uma boa reportagem, muito bem feita, e isso vai levar a um processo. Mas nessas circunstâncias, a chance de ela perder no judiciário é bem menor daí. E a questão também judicial também pega muito no financeiro, como você falou, às vezes as pessoas pedem valores exorbitantes
E no caso de jornalismo, a gente sabe que não é um meio que tem tanta verba assim, especialmente veículos independentes, veículos menores. Existe algum tipo de orientação jurídica assim, ou de ajuda para esses veículos, especialmente? A gente tem um processo de proteção legal, né, um projeto de proteção legal, e a gente sabe que alguns processos judiciais, o que eles pretendem é justamente inviabilizar financeiramente o veículo. Qualquer tipo de tentativa de sufocamento, né, de sufocar o veículo financeiramente, leva àquela organização a não conseguir mais fazer o seu trabalho. Ou seja, eles calam os veículos a partir do processo judicial. Então, o que a gente faz hoje é orientar sobre como fazer as reportagens para tentar evitar esse tipo de processo. Kátia, muito obrigado pela participação, parabéns pela organização do congresso. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigada, é muito legal ter vocês aqui no nosso congresso, viu? E o SBT News continua no Congresso da Abrage e em breve voltamos com mais entrevistas.